como fazer gestão de processos de uma empresa de serralheria que quer vender mais do que 50 mil por mês. Esse é o tema de hoje e já quero começar agradecendo ao Vinicius_VSS que deixou essa pergunta no Instagram. Ele perguntou, ele gostaria de saber sobre gestão de processos na empresa de serralheria e como talvez você saiba, talvez não, a gente está fazendo um aquecimento para o nosso evento que se chama Serralheria do Futuro, que é um evento onde eu vou mostrar como eu vendo esses 50 mil por mês. Caso você ainda não esteja inscrito, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você ir lá e se inscrever. E caso você já esteja inscrito, então esse aqui é um vídeo de preparação para você chegar então mais confiante nesse evento e para que você consiga também, com a sua empresa de serralheria, executar essas tarefas que a gente vai deixar nesse evento então que vai acontecer no dia 1, 2 e 3 de junho. Então esse já é um conteúdo de aquecimento para o evento Serralheria do Futuro. E para falar sobre gestão de processos dentro da empresa de serralheria, eu quero que você entenda, né? Muitas big empresas trabalham com processos que basicamente é descrevendo cada etapa, cada item da execução de um serviço, da execução de uma parte industrial. E aqui na empresa de serralheria, como a gente faz cada dia um serviço diferente, cada dia um produto diferente, isso acaba sendo até comum para grande parte das serralherias, por mais que com o tempo você vá se tornando especialista, por mais que com o tempo você vá criando produtos padrões, como é o que a gente recomenda dentro dos nossos treinamentos. É comum de aparecer serviços diferentes no dia a dia de uma empresa de serralheria e para você entender isso, a como gerir esse passo a passo, gerir esses processos, desde o momento que você fecha com o teu cliente até a entrega do produto, a gente, dentro da nossa empresa de serralheria, utiliza duas ferramentas e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou deixar aqui do lado para vocês entenderem o que é a ordem PSEG, que é a primeira ferramenta de controlar esses processos. Então, mostrando aqui para vocês, ordem PSEG, o que é? Produção, serviço, entrega e garantia. O que acontece, né? Cada uma dessas são etapas que a gente tem dentro da nossa empresa de serralheria. Então, depois de a gente vender para o nosso cliente, a gente vai produzir, depois a gente vai ter um serviço de instalação, que a gente chama de ordem de serviço. Depois, o que acontece? Normalmente nessa instalação, o cliente vai fazer uma vistoria, vai verificar aquela obra, então a gente também tinha anteriormente uma ordem de entrega e por fim a gente também tinha um termo de garantia com o cliente. E para que serve? Então, antigamente a gente tinha 4 documentos como esse que você está vendo aqui embaixo, que eu vou mostrar agora para vocês, e a gente, para facilitar o nosso dia a dia, transformou esses 4 documentos em um só. Então, antes a gente tinha uma ordem de produção, que era um documento, depois tinha uma ordem de serviço, que era outro documento, depois ordem de entrega, que era outro documento, e depois ordem de garantia, que era outro documento, para facilitar o nosso dia a dia e a gente evitar complicações, evitar dificuldades. Se a gente está pensando em chegar numa empresa de serralheria que vai vender mais do que 50 mil por mês, a gente tem que pensar também em facilidades. E talvez nesse primeiro momento aqui você vai ver essa ordem de serviço e falar, não, poxa, Jonathan, mas dá trabalho para preencher, dá trabalho para escrever toda ela, mas eu quero dizer para você que muitas pessoas vêm, me pedem, Jonathan, como crescer a serralheria? E às vezes acabam reclamando que o funcionário que está com você não sabe o que fazer, faz a coisa errada, faz a coisa diferente do que você combinou com o cliente. Às vezes contrata o ajudante, ele dá acabamento diferente, às vezes contrata um serralheiro, ele produz de forma diferente, às vezes um pintor pinta de forma diferente do que você combinou com o cliente e aí que vive dando os pepinos na obra porque você não tem esse controle do processo, você não tem uma ordem de produção, você não tem uma ordem de serviço, você não tem uma ordem de entrega como essa daqui e por isso que dá zebra aí na tua empresa de serralheria. E para as pessoas que vão continuar vendo esse vídeo aqui, eu quero dizer que tem uma segunda ferramenta que a gente vai falar na sequência, que é PCP, que é Planejamento e Controle de Produção, mas agora quero falar para você então sobre Ordem PSEG. O que é então Ordem, Produção, Serviço, Entrega e Garantia? A gente tem aqui, basicamente, nesse primeiro ponto dessa Ordem PSEG, a gente coloca aqui o número do pedido ou o número do orçamento que a gente fez para o cliente, coloca o vendedor ou a pessoa responsável que negociou isso com o cliente, né? Talvez hoje, na tua empresa de serralheria, você faça tudo, mas, por exemplo, no caso da nossa empresa de serralheria, que a gente tem um vendedor, tem um comprador, tem o serralheiro, tem o ajudante, tem o pintor, então é interessante saber qual dos vendedores, né? Como a gente tem mais de uma pessoa que trabalha na área comercial, aí, quem foi que vendeu aquele serviço, você coloca aqui o nome do cliente, o endereço do cliente, a data de emissão desse pedido e a data de entrega.
Por quê? Normalmente, quando você vende para um cliente, você vai negociar um prazo com aquele cliente, então você já coloca aqui a data de entrega. E o que é interessante? Você coloca aqui operador de fabricação, operador de acabamento, operador de pintura e operador de instalação. Por exemplo, vocês vão ver aqui hoje, vou mostrar o nosso PCP, que é onde a gente coloca ali todos os funcionários da nossa empresa de serralheria, que a gente tem mais de uma equipe de instalação, a gente tem mais de uma pessoa fazendo a fabricação, mais de uma pessoa dando acabamento nas peças e quem fez aquele serviço. Quando der algum BO, quando der algum probleminha, aonde que você vai ver quem fez aquele serviço então na ordem PSEG aqui você vai anotar quem vai produzir aquele serviço. Então basicamente, então nesse primeiro momento são preenchimento dos dados gerais, tá, daquele serviço, daquele produto que você vendeu para o cliente. Depois você vai fazer um descritivo de matéria-prima daquele produto. Então, poxa, você está vendendo um portão, descreve o material aqui, descreve o que vai utilizar e principalmente essa parte de descritivo de material quando você tem um volume maior de produtos. Você quer pôr, por exemplo, uma outra pessoa para cortar a matéria-prima e depois outra pessoa montar, você já consegue fazer então aí uma prévia, descrevendo aqui qual é o material, qual é a medida do material e qual é a quantidade do material que ele vai ter ali então que cortar para daí depois ser produzido. E aí dentro dessa ordem PSEG a gente também tem o controle de detalhes de fabricação. Por exemplo, tipo de fixação. Você vai vender a fixação ali com parafuso ou vai ser com chumbador, né? A gente vai fazer instalação via parafusos ou vai entregar para o pedreiro instalar lá na obra via chumbador. Depois, tipo de acabamento. Ah, não, vai ser só remoção de bolinha ou não, vai ser aqui, ó, feito com disco de desbaste ou não, vai ser um acabamento um pouquinho melhor, disco flap. Né? Depois, sobre a instalação, vai ser o produto retirado na empresa de serralheria ou então o produto vai ser entregue, né, para o cliente ou vai ser entregue e instalado. Então, normalmente a gente vem assinalando isso para a gente conseguir entender se vai ser fabricado e quais são as etapas posteriores. Depois aqui vamos lá, detalhes de pintura. Né? Então, muitas pessoas às vezes tem dificuldade na hora de pintar, tem dificuldade às vezes de passar para um pintor fazer, um ajudante fazer a pintura ou para alguém fazer a pintura dentro da empresa de serralheria. Mas por quê? Porque não tem uma ordem como essa, um documento como esse para evitar qualquer problema. Então aqui você coloca que vai ser feito apenas limpeza com thinner, às vezes você vai fazer a limpeza, o lixamento e só retoque de alumínio nas soldas, se você vai aplicar massa plástica ou não, se você vai aplicar um fundo fosfatizante, um ash primer, um promotor de aderência ou não, se você vai aplicar ali uma tinta dupla função, se for dupla função, que cor, né, que você vai fazer isso, ou então se você vai aplicar um fundo primer sintético, depois uma tinta de acabamento esmalte sintético, um fundo primer PU, uma tinta de acabamento primer PU, ou então um fundo primer epóxi e uma tinta de acabamento primer epóxi, qual que é o acabamento, o que você combinou, o que você vendeu para o cliente, é o que você tem que pôr aqui nesse detalhe de pintura. E depois disso você vai colocar também lá pintura eletrostática ou não e sempre colocar cor ou alguma observação que tenha em relação ao acabamento. Então, se você tem algum problema com, às vezes, passar a informação, essa ordem PSEG serve justamente para te ajudar a quando você vender algo para um cliente, você vai passar para alguém produzir, você tem que passar, então, essas informações. E depois disso, detalhamento de acessórios para instalação. Às vezes, por exemplo, você vai produzir o produto, vai dar acabamento no produto e alguém da tua equipe ou você mesmo vai ir fazer a instalação, mas às vezes acaba esquecendo um parafuso, às vezes acaba esquecendo um silicone, às vezes acaba esquecendo algum acessório auxiliar para instalar e aqui você descreve. Então, vai ser tantos parafusos, tantos silicones, tantas buchas, tantos parabolts, e assim por diante. Então você vai fazer esse descritivo que são acessórios para executar a tua instalação. E aqui a gente tem por fim um checklist de entrega. O que é esse checklist de entrega? São informações que quem vai fazer a instalação tem que conferir para ver se está tudo ok. Senão, às vezes a pessoa vai lá, entrega o produto e às vezes depois o cliente liga reclamando e enchendo o saco da tua empresa de serralheria e às vezes você achou que estava tudo certo e no final das contas não está. Então esse checklist normalmente quem vai fazer a instalação faz em conjunto com o cliente. Então você vai colocar aqui, a gente deixa algumas opções de checklist aqui. Você vai colocar verificado peças e ordem de serviço. Então, isso aqui você executa antes de sair para fazer a instalação na obra já. Então, você olha essa ordem, persegue aqui e vê se o serviço que está sendo levado para a obra é o mesmo que está na ordem de serviço. Já teve situações de nossos instaladores, às vezes, sair e fazer a instalação
ou sair para fazer a instalação e está carregando um produto de um outro cliente que não era aquele que estava saindo para fazer a instalação. Então é bem importante fazer essa verificação. Verificar o carregamento de todas as peças. Às vezes aconteceu de chegar lá para instalar um portão e ter esquecido o trilho, ter esquecido um batente. Então isso aqui a gente coloca no checklist também. Preparação de local de trabalho. Às vezes a pessoa chega na obra e já quer sair instalando sem, às vezes, ligar uma extensão, sem ligar uma tomada, sem fazer uma preparação do ambiente de trabalho e acaba se atrapalhando tudo. Depois, verificar se todos os parafusos foram apertados. Verificação de todas as soldas, verificação de limpeza e retoque de pintura. Foi realizada a limpeza depois de entregue, foi realizado recolhimento de sucata de obra, foi destinado a sucata de obra depois que voltou para a empresa de forma correta, foi realizado o recolhimento de ferramentas e máquinas da obra, teve que realizar retrabalho em alguma peça que foi na obra ou não. Então, para que serve esse checklist? São perguntas que parecem até boba, para dizer se a pessoa fez ou não fez, mas se está aqui, eu quero que você tenha certeza que alguma dessas zebras já aconteceu na minha empresa de serralheria, então a gente coloca isso para prevenir as zebras durante o processo de instalação. E aí, o que você faz? Né? Então, você tem aqui um descritivo de qual que é o pedido, qual que é o serviço. Isso aqui você imprime e leva para quem for produzir para você. Então, se você estiver fazendo uma gestão aí de alguma equipe, né? Se você sempre reclama, poxa, minha equipe não trabalha bem, não funciona direito, mas se você não tem, às vezes, uma ordem de serviço, né? Você não tem esse controle do processo produtivo aqui, é muito difícil com que a pessoa, só de cabeça, lembre tudo que você passou para ela. E aí depois você tem aqui dois vistos, dois campos de assinatura. Primeiro, uma assinatura você vai fazer de quem fez essa instalação lá no cliente, né, para ele confirmar que ele fez esse checklist, preencheu aqui com sim ou não cada uma dessas perguntas aqui, e principalmente você vai fazer um visto de conferência do cliente. O cliente vai lá, vai conferir o serviço, não, tá tudo bem, tá tudo certo, não precisa de retoque, tá tudo bem, não vou reclamar mais desse serviço, vem aqui e pede para o cliente assinar. E depois, o que a gente tem? Normalmente, essa ordem persegue são duas folhas, ou então uma folha frente e verso, né? Os dois lados dela ali, e no verso, então, a gente tem o termo de garantia, né? E o termo de entrega. O que quer dizer esse termo de garantia? Normalmente, aqui no termo de garantia, a gente faz a descrição, qual que é a garantia que a gente dá para o cliente em relação àquele produto. Né? Então, aqui a gente deixa algumas informações, eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, porque se eu fosse ler, a gente só ia ficar passando em cima, mas basicamente assim, ó, a gente fala o que é responsabilidade da Metalsul, alguns pontos de atenção. Esse primeiro ponto eu vou ler. Ó. Então, por exemplo, ó, antes do uso de qualquer um dos nossos produtos, leia com atenção e siga instruções para evitar danos de equipamento ou acidentes pessoais. Antes de utilizar equipamento, verifique que os itens de utilização estão em condição de uso. Realize todos os procedimentos de segurança e qualquer anomalia entrar em contato com a equipe de manutenção. Né? Basicamente, a gente especifica aqui o que não é de responsabilidade da Metalsul, né? A gente também especifica sobre a inspeção do produto. Vamos lá, vamos ler isso aqui, só para não ficar dúvida. Não é de responsabilidade da Metalsul. Metalsul, né, no caso, é a nossa empresa de serralheria aqui, aí você teria o nome da tua empresa de serralheria. Então, ó, a Metalsul é uma empresa que executa obras em aço carbono. Devido a isso, não se responsabiliza de nenhuma forma por materiais de mão de obra civil, acabamentos de piso, forro, paredes, calhas, rufos, dutos, peças em alumínio, inox, vidro, no caso a gente só trabalha com aço carbono, ou pinturas que não correspondam ao nosso produto entregue. Porque o que acontece? A gente entrega o produto na obra, depois vem lá o cara do civil, o cara do gesso, o cara do forro, estraga a nossa peça, risca, dá um acabamento inadequado e às vezes o cliente vem para cima da gente. Então a gente já se previne dessa forma sobre o que não é responsabilidade da empresa de serralheria. Eu aconselho que você faça isso também. Depois, inspeção de produtos. Vamos ler aqui rapidinho. Ó. A entrega retirada será feita onde os produtos devem ser inspecionados por um responsável da obra. Então a gente entrega e alguém da obra vai fazer essa inspeção, se está tudo ok. Sendo que a partir desse momento a Metalsul se isenta de danos causados aos produtos, remoção, extravio de peças instaladas ou qualquer outro dano e modificação causado por outros empreiteiros e colaboradores e clientes e terceiros. Então a gente já coloca aqui, ó, a gente entregou, você avaliou, gostou, se essa peça sumir, se essa peça amassar, se essa peça riscar causado por outra pessoa,
não é problema da empresa de serralheria. Então, isso aqui é uma prevenção para você. Depois, a gente coloca aqui, ó, um problema, algo que dá muito problema quando a gente vai fazer entrega de um serviço para o cliente, que é a parte de pintura. Ó. Então, detalhes de manutenção dessa pintura. Ó. Itens entregues com pintura não serão realizados a retoques após entrega devido a avarias provenientes da obra. Como eu falei anteriormente, alguém foi lá e riscou a peça, né? Poxa, eu tenho que cobrar para fazer um retoque. Se alguém foi lá e riscou a peça que eu já tinha dado entregue tudo certinho. Ó. Caso necessite reparo, ajuste, nova fabricação, retoque, pintura de peças por esses motivos, será realizado um novo orçamento e deve ser aprovado pela obra para execução. Então, basicamente, fala, a gente entregou, se alguém estragar o que a gente fez, a gente vai cobrar para fazer. Basicamente é isso. Depois, manutenção preventiva. O ferro, né? No caso a gente trabalha com ferro aqui, é muito comum às vezes as pessoas passar ali 2 meses, 3 meses, aparecer um amarelinho de ferrugem ali e ela querer garantia de pintura. Então a gente já evidencia aqui, ó, o ferro é um material que é suscetível à oxidação por corrosão. Vamos ver aqui, ó, quando em contato com oxigênio, água, sal, urina, produtos de limpeza, ácidos, entre outros produtos que iniciam o processo de corrosão, mesmo que tenha realizado a qualquer tipo de processo de tratamento de pintura, ou pintura ou galvanização, né? Então, você, por mais que faça pintura, se você for lá, um cachorro ficar urinando, você fizer a limpeza com ácido nessa peça, ela vai enferrujar, e é normal. Assim, se recomenda uma manutenção preventiva nos produtos sendo realizado seguindo o procedimento. Então, a gente recomenda para o cliente a cada 6 meses realizar uma limpeza com água e detergente neutro nos nossos produtos, removendo o detergente ali com água pura e realizando a aplicação do produto convertedor de ferrugem, né, caso tenha algum pontinho de retoque ali, e com a mesma tinta de fábrica aplicar o retoque, observar onde tem o início de oxidação, aplicar o retoque para manter a vida útil do produto por mais tempo. Então a gente já recomenda, né, como que o cliente vai reclamar com a gente que está tendo um pontinho de amarelo, se a gente já está recomendando ele fazer uma manutenção preventiva naquele produto. Tá? A Metalsul se isenta de aparições precoces de ponto de ferrugem devido à não realização de manutenção preventiva, aplicando consciente e inconsciente, considerando, né, a aplicação consciente ou inconsciente de agentes que iniciam o processo de corrosão ou por descascados na pintura causados por terceiros. Quando o cliente necessitar realização de pintura após a entrega do período de garantia, deverá contratar uma empresa especializada em pintura, sendo que a Metalsul não disponibiliza profissionais para execução apenas do serviço de pintura. Então, o que eu faço aqui? Eu falo para o cliente, ó, cuide para não zoar essa pintura, porque se você zoar essa pintura, você vai ter que chamar um pintor para vir e fazer esse reparo, esse serviço. Então, isso aqui a gente coloca dentro da garantia, tá? Dentro do termo de garantia, que é algo bem importante. Daí aqui a gente fala sobre o tempo de garantia, normalmente o prazo legal aqui dos nossos produtos, né? São 90 dias, né? Então, depois desses 90 dias, lógico, né, se tiver qualquer defeito que seja má execução da Metalsul, a gente, lógico, né, vai lá e vai reparar, mas se for um defeito de má utilização, uma batida ou qualquer outra coisa, a gente não tem como dar garantia em cima disso. Então, o que a gente recomenda aqui, né? Ó, de acordo com o artigo 26 da Lei Federal 8.078/90, que regulamenta o Código do Consumidor em relação a produtos e serviços duráveis, como móveis, eletrodomésticos, consertos, reparos, o CDC determina que, o CDC é Código de Defesa do Consumidor, o prazo de reclamação é de até 90 dias, ou seja, a gente entregou o produto, né, o cliente tem esses 90 dias para reclamar de algum defeito ali de entrega, uma pintura, alguma coisa nesse sentido. A contagem do prazo inicia-se após a entrega ou término da execução do produto. A Metalsul não promove, então promove 90 dias de garantia contra defeitos estruturais, acabamentos ou pintura. Defeitos de má utilização, batida que gerem comprometimento do sistema ou desgaste natural não estão inclusos na garantia. Então, tudo o que não passou esses 90 dias ali, a gente não consegue dar mais a garantia ali, salvo se for realmente um problema
de má fabricação ou algo assim no nosso produto, mas acima disso, alguém foi lá, estragou, alguém bateu, a gente também não consegue dar a garantia. A gente deixa aqui também, eu não vou ler essa parte, mas aqui a gente deixa um agendamento para manutenção, então a gente deixa ali o número de manutenção, o horário de manutenção também, porque o que acontece? Às vezes a gente entrega um produto, o cliente quer que vá fazer uma manutenção 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, e a gente não tem equipe para isso, a minha empresa ao menos não fornece dessa forma, a gente não trabalha dessa forma, então aqui a gente já especifica o horário correto para o cliente não poder reclamar posteriormente devido a isso. E por fim a gente coloca aqui esse é um termo de garantia, né? A gente dá a especificação aqui que ao assinar a pessoa está aceitando aquele produto, está dando o produto como entregue e a gente coloca então a data de entrega, né? O nome e RG do responsável que está recebendo aquela obra por parte do cliente e assinatura e verificação das peças. Então quando a gente fala em gestão de processos, isso aqui a gente controla a produção, a gente controla o acabamento, a gente controla a instalação e principalmente a gente já tem aí um termo de garantia falando, poxa, ó, cliente, a gente está entregando a obra, confere aqui comigo a obra. Ele vai lá, vai conferir, vai assinar esse documento, então a partir desse momento qualquer alteração que ele peça, se não tiver dentro ali daqueles itens de garantia que a gente falou, é algo que precisa ser cobrado, precisa ser feita uma nova proposta, um novo orçamento. Então isso aqui é uma segurança e é uma das duas ferramentas que a gente utiliza aqui para coordenar a nossa empresa de serralheria e principalmente coordenar a nossa gestão dos processos da empresa de serralheria. Então, se você quer evoluir para 50 mil por mês, indefinidamente você vai ter que começar a implementar, né, processos, ferramentas para a tua empresa conseguir crescer e crescer de forma organizada. Então essa aqui é a primeira ferramenta que se chama Ordem PSEG. Quem adquire o nosso treinamento mais avançado lá, ele tem acesso a esse documento aqui, então ele vai poder ir lá e fazer o download e utilizar esse documento aí. Mas agora eu quero mostrar para vocês um outro arquivo aqui que se chama PCP. O que é o PCP? PCP se chama Planejamento e Controle de Produção. Tá? A gente quero mostrar aqui para vocês, então vou deixar aqui do ladinho também. Esse PCP basicamente serve para algumas coisas, para a gente ter o controle em qual etapa está o produto, se ele está na produção, se ele está no acabamento, se ele está em obra para instalação e principalmente para a gente conseguir prever para o nosso cliente o prazo de entrega. Porque muitas vezes a gente acerta com o cliente um prazo de entrega, mas às vezes acaba esquecendo de outros serviços que tem e acaba não tendo uma programação da agendamento de produção, agendamento de instalação e acaba passando um prazo furado para o cliente e acaba perdendo, às vezes, toda a moral que você construiu durante a venda porque atrasou a obra. Então, se você não quer atrasar a obra, você quer ter um controle de um processo, aonde que está o teu serviço, tem que ter, então, um PCP, que é Planejamento e Controle de Produção. Como você pode ver aqui do ladinho, então, a gente basicamente faz da seguinte forma. Do lado esquerdo aqui, a gente coloca os dias do mês, né? Então, aqui a gente está dando um exemplo do mês de abril, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de abril. Então, a gente normalmente fecha por semana e daí na horizontal aqui a gente acaba colocando o nome das pessoas que trabalham com a gente. Então, por exemplo, aqui, ó, Tião, Alair, Valmir, Fábio, estão aqui envolvidos na produção de peças. Eles são serralheiros, tem a bancada deles ali e eles então a todo momento estão produzindo. Depois a gente tem aqui, ó, na parte de acabamento, Chalves, Jean, Luiz Pintor. Então essas pessoas estão envolvidas na parte de acabamento e pintura. Depois, equipe de manutenção, né, que às vezes a gente deixa uma equipe destinada para fazer manutenção de algum serviço que ficou para trás, ou um cliente que precisa de uma obra de apenas manutenção, serviço, então a gente tem uma equipe para isso, né? E depois a gente tem aqui 4 equipes de obra e mais encarregado e mais um motorista do nosso caminhão. Então, basicamente, a gente trabalha sempre em duplas aqui, mas o que a gente faz? Então, a gente coloca aqui a data, coloca o nome das pessoas aqui, como vocês podem observar, e a gente coloca, então, por exemplo, poxa, esse produto, quando a gente faz o orçamento, a gente fecha com o cliente, a gente coloca o nome do cliente, a gente coloca aqui um número do pedido, nesse caso aqui, ó, vamos pegar esse número do primeiro aqui, ó, que está para o Tião no dia 3 de abril, 2023 S060. Então a gente coloca aqui, a gente sabe que nesse dia o Tião vai estar produzindo esse serviço. O serviço demora 5 dias para produzir, você vai repetir aqui 5 dias
nessa planilha. Ah, demora 2 dias, você vai repetir esse serviço 2 dias. Demora 10 dias, você vai repetir 10 dias. E assim por diante você consegue ir controlando a tua produção. Porque, por exemplo, você sabe que nesse dia aqui, então, o Tião vai estar fabricando o mezanino, o seu Alair aqui, eu não sei se dá para ver aqui no vídeo, mas o seu Alair vai estar fabricando a escada, o seu Valmir vai estar fabricando aqui um guarda-corpo da nova gestão, o Fábio vai estar fabricando também um mezanino da Idealfix. Então, você tem nesse dia 4 pessoas envolvidas cada um no seu serviço ali e a gente coloca, então, faz essa programação. Simplesmente quando a gente orça lá o nosso serviço, a gente programa, ó, vão ser tantos dias em produção, tantos dias em acabamento e tantos dias em instalação. Tantas pessoas vão produzir, tantas pessoas vão dar acabamento. Ah, por exemplo, uma obra maior um pouco, precisa lá 4 pessoas para fazer a instalação, 6 pessoas para fazer a instalação, por exemplo, que nem aqui, ó, a gente pode até observar, ó, mezanino nova gestão. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pessoas e mais um encarregado aqui nessa segunda-feira, dia 3 de abril aqui, que foi onde eles trabalharam, então, na execução, na instalação desse serviço. Então, normalmente aqui a gente vai colocando durante o mês todos os serviços, passando de semana em semana, a gente vai colocando aqui e planejando a nossa produção. Então, a gente faz uma tabelinha ali com todos os serviços, ordenando qual vai ser feito primeiro, qual fechou antes, qual fechou depois, e aí a gente consegue ter uma previsão quais são os nossos dias de instalação. Poxa, fechei com o cliente, mas eu estou vendo que eu estou cheio, estou lotado de serviço. Eu tenho 2 opções, ou eu vou dar um prazo maior de entrega para o meu cliente, ou então eu vou ter que ir lá e contratar mais pessoas para conseguir desafogar a minha produção e então conseguir fazer a instalação. E a gente também, dentro do treinamento Serralheria 50K, a gente ensina um pouco mais sobre isso, como organizar seu PCP, como fornecer o seu PCP. Então, se algum dia você tiver a oportunidade de abrir as vagas para o Serralheria 50K, eu aconselho que você entre e veja como organizar. E, além disso, você pode olhar a internet, pesquisar outros canais, ver outros canais, como organizar sua produção, mas aqui a gente já deixou, então, esse modelinho de planilha para você. Então, basicamente, você coloca aqui os dias da semana, aqui você coloca os nomes das pessoas, né, que trabalham com você e, inclusive, por exemplo, se você produzir, se você der acabamento, se você fizer a instalação, se você fizer parte da produção, o teu nome deve estar aqui também. O meu não está, porque hoje a gente é voltado para a parte administrativa, a gente não está mais envolvido dentro da produção ou instalação de produtos, mas se tivesse o nosso nome estaria aqui também, e mesmo que seja só você, eu recomendo que você faça isso para você conseguir ter o controle de quantos dias você consegue dar de prazo para o teu cliente aí, e com o tempo você vai subindo, então você vai colocando aí dentro de uma planilhinha e organizando o seu dia a dia para conseguir dar um prazo mais adequado para o teu cliente. Então, a gente tem aí essas 2 ferramentas, que são 2 ferramentas que servem para fazer o quê? Gestão dos processos de fabricação, de instalação para o nosso cliente. Então, ordem PSEG e PCP, né, Planejamento e Controle de Produção, são mais do que importantes se você pretende vender 50 mil por mês algum dia na tua empresa de serralheria. E eu recomendo que você comece desde já, mesmo você trabalhando de forma autônoma, sozinho, que você já pegue isso aqui e comece a utilizar na tua empresa de serralheria. Você só vai conseguir chegar num patamar de vender mais 50 mil por mês a hora que você começar a criar realmente esses processos, essas ferramentas que vão te ajudar no dia a dia. Então, se você pretende realmente algum dia vender mais do que 50 mil por mês, utilize essas ferramentas. E agora eu quero fazer um convite mais uma vez para você. Já falei lá no início do vídeo, se você ainda não está inscrito para o nosso evento Serralheria do Futuro, que vai acontecer dia 1, 2 e 3 de junho de 2023, eu vou deixar o link aqui embaixo, você clica e vai lá. E se você já está inscrito, você tem a missão de chamar mais uma pessoa que precisa ver conteúdos como esse aqui do aquecimento do Serralheria do Futuro, e então compartilhe esse vídeo com essa pessoa também. Então aqui a gente vai fechar o nosso vídeo de aquecimento para o Serralheria do Futuro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, com certeza compartilha com alguém. Se você ainda não está inscrito, clica aqui embaixo, porque a gente já está num grupo do WhatsApp, conversando, interagindo com outras pessoas também. Então, para você participar desse grupo, você precisa estar inscrito, e para você se inscrever, você acessa aqui embaixo. Se você está lá no grupo, nos mande uma mensagem, mande uma dúvida, mande uma pergunta, caso você tenha, desse vídeo de hoje. Aí vai ser mais do que um prazer ajudar vocês dentro disso. Um abração e até o próximo vídeo de aquecimento para o Serralheria do Futuro, esse evento
maravilhoso que vai te ajudar, vai te conduzir a como vender 50 mil por mês na tua empresa de serralheria. Te vejo do outro lado, um abração.